Bom, pessoal, a revisão então do peso de assincronia. Bom dia a todos, como é que eu sou residente segundo ano aqui da medicina segundo HC. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre as assincronias, falar como identificar, quais os parâmetros que a gente pode mexer no ventilador para controlar. E, antes de mais nada, vamos definir o que seria uma assincronia. Então, a assincronia ela ocorre quando ocorre uma incoordenação entre o que o ventilador está oferecendo e o que o paciente ele quer. Então, o paciente ele vai ter sua duração do ciclo respiratório, definida pelo seu centro respiratório, ele vai ter sua demanda respiratória, e, por outro lado, o ventilador vai ofertar o que está programado. Então, tem uma duração programada para ser ofertada, tem o suporte fornecido do ventilador, e aí, quando tem esse desbalanço, surge o que a gente chama de assincronia. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia das assincronias, eu trouxe aqui essa coorte retrospectiva, acompanhou 676 pacientes, que estavam pelo menos 12 horas em ventilação, e acompanhou por 12 dias esses pacientes ventilados. E aí, o que foi observado foi que 24% desses pacientes apresentaram assincronias, sendo que as assincronias mais incidentes nessa coorte foi o duplo disparo e o fluxo insuficiente, 13% e 10% respectivamente. Falando um pouco sobre fatores de risco, o que eles observaram foi que a história de tabagismo se associava com as assincronias, talvez por conta da comunidade da DPOC, e cirrose também. Quanto ao motivo que levou o paciente a ser ventilado, em comparação com os pacientes que estavam ali no pós-operatório de uma cirurgia fazendo lá na UTI, os pacientes que foram intubados por conta de uma sepsis, pneumonia, AIDS, eles apresentavam mais assincronias. E falando sobre o modo ventilatório, em comparação com os pacientes em volume controlado, os pacientes que estavam em pressão controlada tinham menos assincronias. E agora falando sobre os desfechos, nessa coorte viu-se que os pacientes que apresentavam assincronias, eles ficavam mais tempo em ventilação, morriam mais, tanto mortalidade intra-hospitalar quanto intra-UTI mesmo, ficavam realmente mais tempo internados, tanto na UTI quanto no hospital. E aqui, essa segunda tabela foi uma análise ajustada para esses desfechos, aí ajustou para comorbidades prévias, no caso de história de tabagismo e doença cardíaca, o motivo que levou à ventilação, para o modo ventilatório. E aí manteve-se realmente essa associação com maior tempo hospitalar, e a mortalidade hospitalar bateu na trave da significância, mas a gente pode considerar realmente um desfecho importante. Já esse segundo estudo, ele avaliou o impacto do índice de assincronia acima de 10%. Que seria o índice de assincronias? Ele pega o total de ciclos respiratórios com assincronias, divide pelo total de ciclos, e aí observa-se isso em termos de porcentagem. Então, quem apresentou o índice de assincronia acima de 10%, teve maior mortalidade intra-hospitalar e na UTI. Essa meta-análise também, de maneira parecida com os estudos, mostrou-se realmente que a assincronia traz piores desfechos. Então, beleza. Então, falamos aqui que a assincronia é ruim para o paciente. Então, a gente tem que resolver as assincronias. E aí, uma pessoa pode chegar e falar, nossa, esse paciente está muito assincrônico. Vamos aumentar a sedação. E essa seria a resposta para todos os problemas. Mas a gente consegue observar na literatura que ela não vai resolver realmente todos os problemas de assincronias. E esse estudo mostrou justamente isso, um estudo observacional que avaliava os pacientes que estavam apresentando assincronias, no caso aqui foi o esforço ineficaz, e viu-se que aqueles pacientes que tinham RAS -5, -4, apresentavam um índice de disparos ineficazes maiores do que aqueles pacientes que estavam mais despertos. Então, sedação talvez seja a resposta para todas as situações. E esse segundo estudo foi bastante interessante. Ele tentou mostrar quais estratégias seriam mais eficazes no controle das assincronias. Então, como é que foi feito esse estudo? O paciente estava lá, eles avaliavam se o paciente estava tendo assincronias ou não, beleza, estava tendo assincronias. E aí eles avaliavam o que o médico assistente ia fazer em frente dessa assincronia. E aí as estratégias adotadas que eles classificavam poderiam ser não fazer nada, aumentar a analgesia e a sedação, ou mexer nos parâmetros ventilatórios. O que foi observado que, obviamente, não fazer nada não teve nenhuma diferença na questão aqui do controle da assincronia, no caso aqui foi o duplo disparo. Já para aqueles pacientes cujo o médico assistente optou por mexer na sedação e analgesia, de fato, teve uma diferença aqui, realmente conseguiu controlar mais a sedação. Porém, foi muito mais eficaz
mexer nos parâmetros ventilatórios. E quando a gente compara as três estratégias, a gente observa que mexer nos parâmetros ventilatórios realmente é mais eficaz em comparação a aumentar simplesmente a sedação. Então, é uma máxima que a gente tem. A gente tem que adequar o ventilador ao paciente, não o paciente ao ventilador. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui nos próximos minutos. Antes de mais nada, a gente tem que falar sobre as assincronias para depois falar como resolvê-las. E aí a gente pode ter aqui uma representação esquemática do ciclo respiratório, e a gente tem as fases do ciclo, né? A fase de disparo, a fase respiratória, a ciclagem e a fase expiratória. E, didaticamente, a gente pode dividir a sincronia de acordo com a fase no ciclo respiratório. Na fase de disparo, nós temos 5 assincronias. Autodisparo, esforço ineficaz, atraso de disparo, bucle de disparo e disparo reverso. Na fase respiratória, são 2 assincronias. Fluxo suficiente, fluxo excessivo. A fase de ciclagem também 2 assincronias. Ciclagem precoce e atraso de ciclagem. Já na fase expiratória, o ventilador ele assume um papel mais passivo. Ele somente deixa o paciente exalar. Então, na essência da definição, não há coordenação entre o que é ofertado e o que o paciente quer. Então, é dito que na fase expiratória não há sincronias. Então, vamos começar falando sobre a sincronia de disparo, e, como eu disse anteriormente, elas são em 5. Bem, a primeira delas, o autodisparo, que vai acontecer quando oscilações na linha de base do ventilador, na curva de pressão, ela dispara o ventilador sem ter associado o esforço do paciente. E aí a gente consegue ver aqui justamente isso. A gente tem aqui oscilações rítmicas, que chega um momento que essa oscilação pode eventualmente atingir o critério de disparo, e aí ocorre o disparo de um ciclo sem estar associado ao esforço respiratório do paciente, aqui mostrando aqui pela pressão diafragmática. É justamente isso que é o autodisparo. O disparo que surgiu por algum motivo que não o esforço do paciente. E também não por conta da ciclagem que era programada para o ventilador. E aí, o que pode levar ao autodisparo? Seria vazamentos no circuito, acúmulo de água no circuito, então a água está lá, a gente mexe no circuito, isso faz uma oscilação no bias flow, isso pode ser interpretado como uma variação na pressão do fluxo de disparo ao ventilador. Oscilações cardioscópicas, sei lá, o ventilador está muito sensível, isso pode ser interpretado como se fosse um esforço pelo ventilador. E aí, como é que a gente vai tentar resolver essa questão do autodisparo? Vamos ajustar a acessibilidade, deixar a acessibilidade, no caso, mais difícil para o ventilador ser disparado. Vamos corrigir os vazamentos e remover os condensados, eventuais condensados no circuito. A segunda sincronia é o esforço ineficaz. E aí, o esforço ineficaz é a ocorrência de um esforço inspiratório do paciente não traduzido como um disparo do ventilador. Então, a gente consegue ver aqui, o paciente ele faz uma negativaçãozinha aqui da pressão, a gente consegue ver aqui pela monitorização da pressão esofágica, porém, não houve disparo do ventilador. E essa assincronia anda de mãos dadas com uma terceira sincronia, que é o atraso de disparo. Mas, assim, na prática, é raro a gente ver um paciente com essa monitorização da pressão esofágica. Então, com as curvas normais do ventilador, a gente não consegue flagrar esse atraso de disparo. A gente sabe que pode estar associado, ter esse delay, né, no início do esforço com o disparo do paciente. E, então, acaba que alguns artigos, livros, nem citam esse tipo de assincronia. No caso, essa sincronia de disparo. E aí, quais são as causas do esforço ineficaz? Sedação excessiva, isso diminui o drive respiratório desse paciente, e aí pode levar ao esforço ineficaz. Fraqueza muscular, uma crise miastênica, um Guillain-Barré, que dificulta realmente o paciente ter essa força para conseguir puxar e chegar a deflagrar um disparo. Sensibilidade muito baixa do ventilador, está muito difícil para ser disparado. E autopia. E aí, como é que a gente faria para controlar o esforço ineficaz? A gente ajusta a acessibilidade, tenta reduzir as drogas depressoras e a gente lança a mão de medidas para diminuir o autopic. E é uma mensagem importante que eu quero deixar. Se a gente está diante de um esforço ineficaz, a gente tem que lembrar da possibilidade de autopic. E essa entidade clínica é a que mais se associa com esforços ineficazes. Então, a gente está diante hoje de um paciente depressivo com resistência de via aérea mais elevada. Então, já entrou muito volume por conta desse pulmãozão, com supercomplacente, e está difícil de sair por conta dessa resistência mais elevada. Então, esse volume que entrou vai ficar aprisionado, vai gerar uma pressão, que é o autopic, uma hipersuflação dinâmica.
para esse paciente vai ser muito mais difícil para ele disparar, porque ele vai ter que negativar bastante a pressão para ter esse disparo. E aí é por isso que a gente tem que sempre buscar controlar o autopic, porque isso predispõe o esforço ineficaz. Como a gente pode fazer isso? O primeiro passo seria reduzir o tempo expiratório, e isso, consequentemente, ocasiona um aumento do tempo expiratório. Então, vai surgir mais tempo, vai ter mais tempo para que o paciente consiga exalar esse excesso de volume que entrou. E aí, a depender do modo ventilatório que a gente está, a gente tem um ajuste para ser feito. No PCV, a gente reduz diretamente o tempo expiratório. No PCV, a gente aumenta o fluxo expiratório. Se a gente aumenta o fluxo, então ele vai atingir mais rapidamente aquele volume que a gente setou, o tempo expiratório vai ser mais curto. No PSV, a gente aumenta a porcentagem de fluxo ciclado. Mas esse efeito do aumento do tempo expiratório vai ter um limite. E esse limite, ele decorre desse conceito, que é um conceito de constante de tempo. Então, constante de tempo é o tempo necessário para que o pulmão exale 2/3 do seu volume aprisionado. E aí, à medida que a gente vai adicionando constantes de tempo no tempo expiratório, a partir da terceira constante de tempo que a gente colocou aqui, adicionando o tempo expiratório, a gente consegue observar que essa contribuição desse tempo expiratório mais elevado vai ser cada vez menor à medida que a gente vai adicionando. Então, vai ter um limite de efeito nessa situação de ficar aumentando o tempo expiratório. Então, chega um momento que a gente tem que lançar mão de medidas para diminuir o que entra de volume para o pulmão. Então, afinal de contas, é um raciocínio simples assim. Se está entrando menos, vai ter menos para sair. E isso se associa com menor autopic. Então, mais uma vez, a depender do modo ventilatório, a gente, no modo PCV, reduz o ΔP, no modo PCV, a gente reduz diretamente o volume corrente, no PSV, a gente diminuiria a pressão de suporte. Mas eu deixei um asteriscozinho aqui para a gente conversar um pouco sobre essa variação da pressão de suporte e do volume corrente no modo PSV. Esse estudo, ele buscou avaliar pacientes que estavam em PSV e quais seriam as estratégias mais adequadas para controlar as sintonias nesses pacientes ventilados espontaneamente. O que é que eles faziam? Eles pegavam, avaliavam os pacientes e aí eles chegavam a partir dessa baseline de pressão de suporte que ele estava e tentava titular para menos a pressão de suporte até o mínimo necessário para que o paciente ficasse confortável na ventilação. Eles titulavam para menos. Essa estratégia, de fato, se associou com a redução da pressão de suporte de 20 para 3 e também teve uma redução do volume corrente que entrou para o paciente, de 10,2 para 5,9. E aí, comparando as estratégias adotadas, perceba que foi até mais eficaz essa otimização da pressão de suporte para o mínimo possível para o paciente ficar confortável, em comparação com aquela otimização de tempo expiratório que a gente estava conversando anteriormente. Então, talvez seja uma boa estratégia para a gente realmente controlar essas assincronias no modo PSV, titular para o menor valor possível para que o paciente fique confortável. Porém, eu trago esse estudo aqui para falar um pouco sobre essa relação entre diminuição e redução de pressão de suporte com a consequente aumento e diminuição do volume corrente. Então, de fato, para alguns pacientes, isso é verdade. À medida que esse foi um estudo que, assim, pegou pacientes, viu-se que o paciente estava em uma pressão de suporte definida, e aí variava para mais e para menos essa pressão de suporte, e avaliava quais seriam os efeitos sobre a drive pressure, o esforço do paciente, representado aqui pelo PMI, que é o índice que avalia o esforço do paciente em modo PSV, e a decorrente alteração do volume corrente. E aí, para alguns pacientes, isso foi verdade. Então, aumentando a pressão de suporte, ocorria um aumento do volume corrente. A redução do volume da pressão de suporte teve também uma redução do volume corrente, então, de modo que a pressão de suporte para esses pacientes passivos realmente era diretamente proporcional ao volume corrente. E o que a gente observa é que o aumento da pressão de suporte se associa com uma diminuição do PMI, que seria, né, essa forma de avaliar o esforço do paciente. Então, é como se o excesso de pressão, o overassistance, se associa com uma diminuição do drive do paciente, como se inibisse mais esse drive. Então, talvez, como a gente viu anteriormente, o drive mais diminuído se associa com o esforço ineficaz. Então, será que se isso seria um segundo mecanismo pelo qual o overassistance causa mais esforços ineficazes, no caso, uma inibição do drive desse paciente, além desse excesso de volume que entra para alguns pacientes? Porém, vale frisar que para outro grupo de paciente,
independente do número do valor de pressão de suporte adotada, o volume corrente ele era mantido às custas de maior esforço respiratório. Então, é aquela frase que o professor Luiz ele fala: o paciente que está em PSV vai fazer o volume que ele quiser. Isso às custas de mais esforço respiratório. E o que vai definir se o paciente vai ter esse comportamento passivo, esse comportamento mais ativo na avaliação do seu volume corrente, é a partir de qual momento a gente começou a titular a pressão de suporte. Perceba que nesse primeiro grupo aqui, a pressão de suporte, o PMI já estava aqui para mais realmente inibido, já estava negativo. E aí, talvez esse paciente já estava no polo de overassistência, então aumentar a pressão se associou com mais volume, diminuir a pressão, menor volume. Já esse paciente aqui, ele tinha ainda o esforço presente. Então, compensou-se essa queda da PS com maior esforço, mantendo o volume corrente mantido. Então, a mensagem final é isso aqui. O overassistance no PSV se associa com esforços ineficazes. E isso seja pelo fato de, para alguns pacientes, maior pressão de suporte se associa com maior volume, que leva a alto PIP, que, por sua vez, leva a esforços ineficazes, ou pelo fato de, diretamente, o overassistance inibe o drive, e o drive inibido leva ao esforço ineficaz. E aí, para tentar realmente otimizar os pacientes que estão em PSV, vamos tentar sempre titular a PS para o mínimo valor necessário para que ele fique confortável. E isso a gente viu que é uma estratégia adequada para a gente controlar a questão dos esforços ineficazes, a sincronia de maneira geral. Então, falando da quarta, a sincronia de disparo é o duplo disparo, que se caracteriza por 2 disparos empilhados, ambos disparados pelo paciente. E aqui a gente consegue ver esse exemplo, né? Pelo cérebro, aqui as duas fases acidentes aqui rosinhas, mostrando que os dois disparos foram realmente feitos pelo paciente. E aí, outra mensagem que eu quero deixar. A ciclagem precoce é como se fosse a fase inicial que vai ter o extremo, que vai ser o duplo disparo. É como se o duplo disparo fosse o extremo da ciclagem precoce. São os mesmos mecanismos que estão associados ao surgimento da ciclagem precoce, que a gente vai conversar lá na frente, vão levar ao duplo disparo. É como se fosse um contínuo. A história natural da ciclagem precoce é o duplo disparo. Então, a gente entende que são as mesmas causas, são as mesmas formas de manejo nos parâmetros ventilatórios. E aí, falando um pouco sobre as causas, a gente tem situações de drive respiratório muito elevado, paciente psicótico, febre, dor, tempo expiratório do ventilador curto em relação ao tempo expiratório neural do paciente, o suporte ventilatório insuficiente. Então, outra sincronia que anda junto com a ciclagem precoce com duplo disparo é o fluxo insuficiente. Quando a demanda do ventilador, que está sendo ofertada para o paciente, não está realmente acoplada com o que o paciente ele quer. A gente consegue ver aqui um ciclo aqui que característico, né, de fluxo insuficiente, que a gente vai conversar também lá na frente. E aí, lá na frente, eu vou falar sobre como controlar a ciclagem precoce. O fluxo vai ser as mesmas coisas que a gente lança a mão para controlar a questão do disparo. E para finalizar, essa questão dos disparos, das sincronias de disparo, a gente fala agora da última, que seria o disparo reverso, que a gente consegue ver 2 disparos empilhados da mesma forma como no duplo disparo. A diferença é que o primeiro disparo é disparado pelo ventilador e o segundo pelo paciente. E aí, o que é postulado é que talvez exista mecanismos reflexos, né? Um estiramento do tecido pulmonar leve a uma ativação da musculatura respiratória do paciente, e esse esforço reverso pode ser tão forte que possa disparar um ciclo empilhado. E é isso que a gente consegue observar aqui. Os ciclos aqui, eles eram disparados pelo ventilador, a gente não vê negativação aqui da pressão aqui na rua de pressão, a gente consegue ver também pela monitorização da pressão esofágica. E aí tem esse disparo pelo ventilador, e aí gera-se de maneira reflexa, posteriormente, um esforço para o paciente, que pode ser o suficiente para disparar um novo ciclo. Aqui, um segundo exemplo, a mesma coisa. A gente tem 2 disparos, sendo que o primeiro disparo foi pelo ventilador, né, não tem associação com esforço, e o segundo foi pelo paciente. Agora, algo interessante. Se eu cobrisse aqui a monitorização da pressão esofágica e olhasse esse segundo ciclo aqui, isso lembra o quê? Assim, a gente vai conversar lá na frente, mas lembra uma ciclagem precoce, né? Essa positivação aqui da pressão, do fluxo respiratório,
como se estivesse tendo uma ciclagem precoce. Então, a gente pode ficar na dúvida, será que isso aqui é uma ciclagem precoce? Ou foi aqui um esforço reverso que não foi suficiente para levar ao disparo reverso? Então, como é que a gente vai fazer essa distinção? A gente olha o ciclo anterior. Esse ciclo anterior foi disparado pelo ventilador ou pelo paciente? Aqui a gente consegue ver que não tem aquela negativaçãozinha da curva de pressão. Então, foi disparado pelo ventilador. O paciente está lá incontrolado, está super sedado. O paciente não está entrando no ventilador. Então, nessa situação, aqui a gente não chamaria de ciclagem precoce. Seria um esforço reverso que não levou ao empilhamento de ciclos. E aí, o que foi visto de associação, realmente, com o disparo reverso é a sedação muito profunda, o mecanismo incerto, é o postulado esses mecanismos reflexos que eu falei. E aí, o que é proposto para tentar controlar o disparo reverso é reduzir a sedação do paciente. E aqui, mais uma vez, só para comparar, duplo disparo. Os dois disparos foram feitos pelo paciente. Disparo reverso, primeiro, ventilador, segundo, paciente. Agora, vamos passar para a próxima fase, que é a fase de assincronias de fluxo, que são em duas. Tudo bem? Fluxo suficiente. Como o próprio nome diz, é quando um ventilador oferece um suporte menor para o que o paciente quer. Então, é o que a gente chama de fome de ar. Esse paciente ele pode estar com uma demanda metabólica tão grande, querendo tanto ar, que ele faz uma negativação muito grande da pressão para puxar mais ar para ele. E aí, no contexto de um modo controlado, o volume, que o fluxo é fixo, essa negativação excessiva não vai repercutir em maior oferta de fluxo, e aí o que vai levar realmente a essa queda, esse colapso da fase ascendente da curva de pressão, porque é tanta pressão negativa que faz com que ocorra esse colabamento. E é muito dito também, assim, se a gente passar para o paciente para um modo de fluxo livre, a gente vai corrigir o fluxo suficiente, porque o fluxo livre ele vai fazer o fluxo que ele quiser. Mas se a gente estiver diante de um paciente que tem um pulmão tão ruim, tão duro, que a mecânica do pulmão não consegue permitir que o fluxo que ele quer seja realmente feito. E aí, por conta da mecânica, a gente pode encontrar também, sim, fluxo suficiente em modos de fluxo livre. E aí, o que a gente consegue ver de característica? Esse slope aqui da fase ascendente da pressão um pouquinho mais caído. Aqui, mais uma vez, para mostrar aquele colabamento da curva de pressão, essa concavidade para cima. Aqui, mais uma vez, esse aqui bem mais proeminente. E uma analogia interessante é isso aqui. É como se o paciente estivesse chupando muito forte um canudo e está chupando tanto que faz com que ocorra o colabamento da curva de pressão. Tudo bem? E aí, o que a gente vai... as causas, como eu falei, a demanda ventilatória mais elevada, então, a gente está diante de acidose, febre, dor, comando neural elevado, salicilato, intoxicação por salicilato, PCV com ajuste de fluxo menor para o que o paciente quer, e como é que a gente vai tentar resolver um fluxo insuficiente? Controlar febre, controlar dor, controlar acidose. Se o paciente tiver em VCV e a gente for xiita, não, ele tem que ser VCV, tem que ser VCV. A gente pode ofertar mais fluxo respiratório, mas o melhor dos mundos é passa o paciente para o fluxo livre. Então, a gente passa o paciente para PCV, PSV, se atentando para diminuir o rest time, para que o ventilador consiga ofertar mais rápido possível esse fluxo que o paciente quer. E isso vai diminuir essa demanda por mais fluxo pelo paciente. O fluxo excessivo vai ser o oposto. Então, ocorre quando a gente setou um fluxo respiratório muito elevado. Então, ocorre o que a gente chama de overshoot de entrada, que é esse estouro aqui na pressão de pico na entrada do ciclo. Então, a gente setou muito, sei lá, a gente diminuiu muito o rest time. Então, o ventilador, em um curto espaço de tempo, já pressuriza totalmente o pulmão. Isso pode estourar a pressão de pico no início do ciclo. Aqui mais um exemplo, a mesma coisa aqui, o overshoot de entrada. E aí, as causas seriam no PCV, a gente botou um fluxo respiratório muito elevado, no PCV, o rest time muito curto. E aí, para resolver, a gente, no PCV, diminui o fluxo, no PCV, PSV, a gente tenta aumentar o rest time para ser mais gradual essa pressurização pulmonar. Agora, para finalizar, a gente vai falar agora sobre as assincronias de ciclagem, que são duas. A primeira delas é a ciclagem precoce. E é simples a gente entender. Ela surge quando o
tempo expiratório do ventilador é mais curta do que o tempo neural expiratório do paciente. Então, a gente consegue ver a monitorização aqui da atividade elétrica diafragmática, e aí a gente consegue ver aqui que o ventilador, ele ciclou, né? Mas, assim, a atividade elétrica do diafragma continuou, o paciente ainda queria continuar inspirando. E aí, ele continua fazendo esforço inspiratório. E é essa tentativa de tentar trazer mais fluxo para ele, porque ele queria continuar realmente inspirando, faz com que a curva de fluxo dê uma positivada aqui na sua fase de expiração. Então, essa aqui é a principal característica da ciclagem precoce. Então, para fazer lembra que a gente botou, não sei lá, na curva de disparo reverso, é uma característica muito igual, assim, que vai diferir realmente do esforço reverso para a ciclagem precoce, seria quem disparou o ciclo anteriormente. No caso aqui, foi o paciente. E aí, as causas seriam um tempo expiratório do ventilador muito curto em relação ao tempo expiratório neural do paciente. Paciente com drive respiratório muito alto. As mesmas causas de fluxo suficiente e duplo disparo. Acidose, dor, febre. E pacientes com baixa complacência no modo PSV. E eu vou abrir só um parênteses aqui rapidinho. Então, como é que ocorre a ciclagem no modo PSV? Então, a gente seta uma porcentagem de fluxo expiratório para compor a ciclagem. Então, o paciente, ele atinge, né, o 100% do fluxo expiratório, e aí, à medida que o tempo passa, o fluxo expiratório ele vai caindo de acordo com a mecânica do pulmão, e aí, quando ele atinge um valor setado, aqui no caso é 20%, o ventilador ele cicla. E aí, a gente pode estar diante de um paciente com um pulmão de ar, um pulmão muito duro. Se a complacência é baixa, a elastância é super elevada. Então, o recoil elástico ele é muito abrupto. Então, como o recoil é muito elevado, isso pode fazer com que o fluxo expiratório caia demais. E isso gera um tempo expiratório do ventilador muito curto. E aí, se for demasiadamente curto em relação ao que o paciente quer, isso pode gerar uma ciclagem precoce no modo PSV. E aí, como é que a gente vai resolver essa situação? A gente vai buscar aumentar o tempo expiratório. Então, no PCV, a gente consegue aumentar diretamente o tempo expiratório. No VCV, a gente diminui o fluxo expiratório. Então, demora mais tempo para que o ventilador consiga ofertar aquele volume setado. E no PSV, a gente diminui a porcentagem de fluxo de ciclagem. O atraso de ciclagem é o oposto, né? Quando o tempo expiratório do ventilador está muito elevado, muito prolongado em relação ao tempo expiratório do paciente. E aí aqui a gente consegue observar. O tempo neural do paciente ele terminou aqui. Mas o ventilador ele continua. Não quero saber, não. Tome a caixa de suspeito. E aí ocorre esse atraso. E aí chega o momento que o paciente ativa a sua musculatura expiratória para tentar forçar essa ciclagem. Então, ele faz esse picozinho de pressão, que é o overshoot de saída, para tentar forçar uma queda no seu fluxo expiratório para tentar ciclar isso de maneira reflexa. Aqui, mais uma vez, a gente consegue ver o overshoot de saída, que caracteriza o atraso de ciclagem. Então, lembre-se, né, quem está atrasado, ele vai sair no final. Então, é o overshoot de saída. Então, o overshoot de saída, atraso de ciclagem, o overshoot de entrada, fluxo excessivo. E aí, como é que as causas, né, que estão por trás do atraso de ciclagem? Seria o tempo expiratório do ventilador muito acessível em relação ao tempo expiratório do paciente, mecânica obstrutiva no modo PSV, então de maneira análoga, né? Dessa vez, não, a gente está diante de um paciente hiperveocítico, complacência ou absurdo. Se ele tem um pulmão super complacente, ele vai ficar todo bobão lá, a elastância vai ser baixa. Então, a queda do fluxo inspiratório vai ser mais reduzida, também pela resistência das vias aéreas. E isso pode gerar, no modo PSV, uma demora para atingir o critério de ciclagem, gerando um tempo expiratório muito prolongado. Se esse prolongamento for suficiente o bastante, isso pode gerar o atraso de ciclagem. E também o atraso de ciclagem, isso denota que, se está tendo um atraso de ciclagem, significa que o tempo expiratório do ventilador é muito excessivo. Se a gente tem mais tempo expiratório, a gente tem menos tempo expiratório. Então, atraso de ciclagem pode aumentar a ocorrência de autopico. Então, é importante a gente tentar buscar sempre o tempo expiratório adequado para os pacientes, principalmente os hiperveocíticos. Mecânica obstrutiva. E aí, como é que a gente vai resolver o atraso de ciclagem? A gente vai diminuir o tempo expiratório, e aí, a depender do modo, mais uma vez, PCV, a gente consegue diminuir diretamente o tempo expiratório. No PCV, a gente aumentaria o fluxo expiratório. No PSV, a gente aumenta aquele critério de ciclagem.
Agora, um breve resumo para a gente realmente fixar. Eu só tirei aqui o atraso de ciclagem, porque tem lugar nem que cita. Então, o autodisparo. Como é que é a característica do autodisparo? Oscilações, se do nada, trilha o ventilador. Como é que a gente resolve? Ajuste de sensibilidade, correção de vazamentos, tiros condensados. Esforço eficaz. O paciente lá forçando, não dispara nada. Só tem aquela negativaçãozinha na curva de pressão, sem refletir no disparo. Como é que a gente resolve? Ajuste de sensibilidade, reduz drogas depressoras do seu drive. A gente lança mão das medidas do autopic, no caso do PSV, tenta titular para o mínimo de PS possível para que o paciente fique confortável. Duplo disparo. 2 disparos empilhados, ambos disparados pelo paciente. E aí, como é que a gente faz para controlar, mesmo os ajustes da ciclagem precoce? Disparo reverso, 2 disparos empilhados, o primeiro pelo ventilador, o segundo pelo paciente. E aí, para tentar resolver, o que é realmente uma sugestão da literatura, é reduzir o uso de sedativos, mas o mecanismo é meio incerto, com o porquê dos pacientes terem esses disparos reversos. Fluxo insuficiente, canudo chupado. Então, a gente tem a concavidade para cima na curva de pressão. E aí, a gente tenta controlar o drive, perceber a gente aumenta o fluxo, ou melhor dos mundos, passa o paciente para modos de fluxo livre por rise time curto. Fluxo excessivo, a gente tem a overshoot de entrada. Então, a gente tenta reduzir o fluxo expiratório no modo VCV, no PSV, a gente aumenta o rise time. E, por último, a sincronia de ciclagem precoce. A gente tem aquela positivação da curva de fluxo expiratório, porque o paciente continua fazendo esforço, e aí a gente aumenta tempo expiratório. E no atraso de ciclagem, a gente observa o overshoot de saída. E aí a gente, nesse caso, precisa diminuir o tempo expiratório. Aqui, para depois quem quiser tirar fotos, já tem de lá. Só vamos mostrar uma coisa legal. Hoje, isso aconteceu hoje, então faz funcionar não sei que está com suspeita de ME, vai abrir o protocolo, mas aí veio o link de drive. E o paciente estava VCV, não estava entrando nada, ficou todo conteirinho, reflexo, aí entrando nada no VCV. Quando estava no PSV, entrando, foi para desesperado na 16. Mas ele tinha as curvinhas na linha de base, e realmente a pulsação cardíaca dele era tão proeminente que a gente conseguia ver a traqueia do ventilador dentro do PMG. Parece que o alto disparo do coração está vindo por causa do tubo aqui dentro mesmo do nosso coração, né? Então, a gente aumentou a sensibilidade dele, parou de entrar. E uma coisa que a gente conseguiu ver também é que assim a gente diminuía de novo a frequência, a sensibilidade do fluxo, ele entra imediatamente, não tinha a menor variação randômica do tempo neural dele. Então, mas ficou realmente que ele está fazendo uma aplicação como eu tinha pensado, né? O disparo atrapalha na abertura do protocolo de união. A possibilidade de fazer o som diafragmático livre, esse tinha um grau de espessamento diafragmático. E com certeza você tiraria isso da sua cabeça. Eu tinha pensado nisso. Porque para ele disparar, se fosse pelo diafragma, de qualquer forma, seria por força diafragmática. Colocaria no diafragma e faria modo M? Isso. E aí você avalia a fração de espessamento. Se ele expressa alguma coisa, é porque tem algum drive. Aí você não espera que tenha nada de espessamento. Quando falo, Gabriel, agora. A opção é somente o administrador, né? Exatamente. Se respirar sozinho, conectado, não tem. A gente vai fazer isso por 10 minutos. Por então, Você já pega esse tratamento 16 por 6 de novo. E aí? Vocês lembram de bastante frequência, sincronia? A doutora Carmen sempre comenta, né, da estudo que viu que pessoas formadas e treinadas, quando às vezes são colocadas de frente uma sincronia, elas não chamam de sincronia deles. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo para diagnosticar e conseguir tratar, né? Se a gente não percebe que existe.
Eu, parabéns, achei que ficou muito bom. O senhor está me dominando o assunto aí. Foi bem legal, trouxe os exemplos nas curvas e tal. Eu acho que isso é extremamente prático. E eu só queria trazer uma discussão, assim, de que quanto que você colocou ali que os estudos que mostraram que a sincronia parece que tem correlação com mortalidade. E o quanto, na verdade, é porque, será que é porque os pacientes fiquem mais tempo em ventilação, talvez o paciente, de fato, é um paciente mais grave, tem mais febre, então, tem um drive aumentado porque é um paciente mais grave, provavelmente eles fizeram análise ajustada por gravidade também. Mas eu acho que isso é uma coisa para a gente entender. Então, esse é um lado. O outro lado é talvez a gente também faça, desculpa, a gente também faça vista grossa, a gente não vê a sincronia, a gente não liga muito para isso. E talvez a gente deveria ter um pouco mais. Eu acho que o maior risco da gente olhar muito para a sincronia, você falou no começo da sua aula, que é o risco de sedar demais. E aí a gente vai ter que, em alguns casos, a gente vai ter que tolerar a sincronia. Porque eu acho que a sincronia está muito relacionado a gente não quer lesar o pulmão mais, né? Então, aí vem FIV, tem a tal da PSILE, que é uma discussão à parte, e tem também a questão da lesão diafragmática. Vocês conseguem pensar um pouco da lesão diafragmática da ventilação? A lesão diafragmática induzida pela ventilação, quando a gente está falando das sincronias? Tem a questão da esforço nefrais, o paciente ele acaba fazendo um esforço e aí tem trabalhos que espera aqui, né, realmente uma lesão diafragmática, e isso dificultaria o sistema ventilatório posteriormente. Só uma questão que você falou sobre a questão assim, será que, na verdade, o paciente ele está mais grave, por isso que ele não mais? Tem slides aí, né, para chegar na slide, mas, assim, falamos, por exemplo, sobre os modos proporcionais. Por exemplo, o NAVA tem trial com NAVA, e de fato consegue ver que reduz as sincronias. Beleza, mas não tem diferença na qualidade de UTI. Então, Só falta do mundo, o que é o NAVA? Perfeito. NAVA é o modo proporcional. Então, seria um modo proporcional. É o modo espontâneo, ou seja, é o paciente que ele dispara. Mas esse suporte que o ventilador ele fornece, ele é proporcional a esse esforço. Então, a diferença para o PSB é o seguinte: a gente setou lá 10 de delta. Então, o paciente disparou, independente do esforço que ele fez para disparar, o ventilador vai só dar 10. Os modos proporcionais, de NAVA é um exemplo, ele vai modular a quantidade de suporte que vai ser oferecido de acordo com a quantidade de esforço que o paciente fez. E aí, no caso do NAVA, o que ele faz? Ele bota um eletrodo diafragmático e vê a ativação elétrica do diafragma, e aí vê se ele teve tantos volts de atividade elétrica. Então, isso é proporcional à necessidade tanto de pressão de suporte. Aí você seta, né, o ganho que você quer, e aí ele dá esse suporte proporcional ao esforço que o paciente está fazendo. E outro exemplo é o PAP Plus, que ele vai fazer a mesma coisa, mas ele vai estimar o esforço do paciente com a pressão APBus que ele está fazendo. É um outro algoritmo que vocês devem construir. Mas é proporcional também. E aí esses modos eles se associam com menos as sincronias, mas são meio diferentes de mortalidade. Então, isso é importante para a gente ter na cabeça, assim, né? Por outro lado, a gente incomoda-se quando a gente olha o paciente que está aparecendo um peixe fora d'água ali, e que é um nome meio chucro de falar sincronia, né? E aí tem as sincronias que talvez a gente possa olhar e falar assim, nossa, será que essa sincronia pode até ter um papel benéfico? E tem a sincronia que a gente fala, não, isso não pode. Você chegou a... Você pensa assim, alguma coisa?
Qual que é a sincronia que você mais acha ruim? Tem alguma para vocês? Acho que você pensar no paciente que tem uma população sebácea, o corpo dele está muito doente, ele está fazendo essas assincronias fazem o STEC, e aí, na verdade, eu estou lesando o pulmão dele com minha ventilação. Então, como se eu estivesse dando um duplo de volume que eu queria dar. Você dava 6 ml por litro, você está dando todo, né? Embora lá no ventilador, o númerozinho dele talvez não vai ficar tão óbvio que você está juntando dois volumes, né? Porque vai ser ventilar uma coisa e depois uma outra coisa um pouquinho rápido demais. Então, se eu tenho incremento de volume e eu não dei tempo ainda no meu paciente respirar, ele vai fazer uma lesão pulmonar induzida por um volume político também. Ele falou, ao invés de estar ventilando a 6 ml por quilo, eu estou ventilando a 12 ml por quilo. Beleza? Então, concordo com vocês. Em algum momento, vocês imaginam que a sincronia pode ser boa? Eu acho que você está tirando essa versão aí, sim. Você tirar, mudar, acho que faz sentido, porque é o momento que tem, de fato, tanto é que vocês viram que o modo que mais tem essa sincronia ali é no SMV, que antigamente era usado como modo de transição, modo controlado para o modo espontâneo, né? E, de fato, hoje a gente não usa muito, em alguns lugares que usam bastante ainda. Mas a gente não usa porque parece que os pacientes que ventilam em SPV têm tem piores desfechos, e aí, por isso, talvez seja que, de fato, façam muita assincronia. E é o modo... Vocês conhecem o modo assincronia? Isso, então... Exato. Então, ele tem uma frequência basal controlada, e aí o paciente, se por exemplo, ele está lá, esse setor, 16 de frequência respiratória, e o paciente está entrando e vai fazendo 16. Ele vai fazer 16 ciclos assistidos com o controle de todo o resto do ciclo, menos de 30. Agora, se o paciente fizer 20 de frequência, ele vai fazer 16 assistidos e 4 espontâneos. Então, isso aí pode gerar um sambão no tempo neural do doente, porque hora ele tem pulso livre, hora ele tem pulso limitado. Então, isso aí por isso, talvez, né, um dos motivos aí do SBD ser um dos grandes responsáveis pelas assincronias, onde a gente acaba avançando. Né? Voltando àquela pergunta que eu falei em relação ao que eu perguntei, essa questão da lesão diafragmática. Né? Tem a lesão diafragmática por desuso, então eu não uso e, consequentemente, eu tenho atrofia diafragmática. Eu tenho lesão diafragmática por estiramento, então altas pressões podem lesar o meu diafragma por estiramento. E eu tenho por sobrecarga. Né? Então, o paciente tem que fazer muito esforço e tem lesão também. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está fazendo um grau de esforço reverso, né? Como você falou, eu gostei do termo de esforço reverso, ele está fazendo um trigger reverso, mas que não está disparando o segundo ciclo. Em alguns textos, vocês vão ver que tolerar isso talvez seja até bom no paciente que está com uma hipersedação, porque eu mantenho um tônus diafragmático. É melhor ter algum tônus diafragmático, desde que não esteja tendo disparo, e o paciente está precisando ser sedado, está precisando estar sedado.
Eu não consigo diminuir a sedação. Então, talvez seja ok e até benéfico eu manter esse toque diafragmático, porque eu reduzo a lesão diafragmática do pescoço. Então, acho que... E aí, é importante que a gente entenda isso e, às vezes, tolere alguma porcentagem de faz sentido. Às vezes ele mostra um bom chute em saída disso, que é importante. Essa programação está pronta. Assim por diante, você vai ter força. A copinha amarelinha sempre mostra um objetivo de saída, mas que é importante. E às vezes a gente, no overshoot de saída, a gente tem que tomar cuidado se a gente está vendo, na verdade, um fluxo insuficiente. E aí o fluxo insuficiente puxa a pressão para baixo, o início da pressão, e aí dá a impressão que tem um overshoot de saída, que na verdade é um fluxo insuficiente. E você, corrigindo o fluxo, você deixa de ter essa variedade final da inspiração. Um trabalho que eu lembro bastante passado também, veja que às vezes eu achando que a musculatura respiratória. Você pega no final, o cara fez muito esforço, relaxou e aí faz um overshoot de saída e ele se então, nessa ativação da musculatura respiratória. Porque às vezes não estava fazendo pressão ali, né? Exatamente, ao invés de passar um caderno de reportagem, você também. O que você acha da estratégia que leva para esse de essas coisas perigosas? Mas a gente fez esse defeito. Não vai chamar de sincronia. Como é que você conhece a sintonia do Guilherme? Eu acho que é muito difícil, eu não consigo entender como falar a sintonia do Guilherme. Desenho das coisas. O pessoal que não tem como fazer a sincronia. Mas assim, eu acho que isso. Poderia. Na verdade, você pode, por exemplo, ter fluxo suficiente direto. Porque o que o Guilherme faz, na verdade, são dois níveis de pique, certo? E eu dou uma pressão de suporte em cima do esforço do paciente, né? Se fosse só um CPAP, eu falaria que não tem como ter uma sincronia, porque, de fato, o meu ventilador não entra. Eu só permito que o paciente entre, e aí não tem a sincronia, porque não tem papel para o ventilador. Não faz sentido. Agora, se eu dou uma pressão de suporte, por exemplo, um impulsivo espontâneo, que é assistido pelo ventilador, eu posso ter a sincronia de por exemplo. Isso é bem suficiente. Mas é muito difícil de classificar. Mas talvez a sincronia de ciclagem você vai ter, né? Casal se conversa, de ciclo. Talvez uma medicina estiver mais cansado, precisar de esforçar mais isso, porque assim. De disparo também. Né? Principalmente se você estiver achando que o paciente não tem algum motivo para não conseguir. Às vezes ele pode, por exemplo, no PIP high, tentar entrar e não consegue. Né? Outra coisa que pode acontecer, o reflexo diastral, que é a hiperextensão, né? Ele pode não entrar. Acho que mais difícil que a palma não é. Para quem fizer algum movimento, vai ser diferente. Né? Exato. Esse esporte que tem que disparar mesmo com apoio. Eu acho que não é muito usado assim. Assim, ele faz sentido quando você.
Ele faz sentido se você quer aumentar as pressões da pressão média aérea. E se isso fizer sentido para o seu paciente, na grande maioria dos casos, não vai ser necessário. Eu acho que gosto. Se a vida se todos os protagonistas não sabem o seu mulher, aí você vai ver uma pessoa melhor embora, eu não vou ter que investir. Mas eu acho que de fato é um módulo super legal para a gente entender isso. Principalmente se for um paciente que, eu quero manter um nível de pressão médica aumentada, eu quero que ele entre tirando sedação, eu quero deixar isso mais limpo. Faz sentido, mas de novo, a gente vai usar isso na maioria dos nossos pacientes. E eu não sei, não falei nada sobre a relação do Pileva com as sincronias. A gente não quer ter melhor porque você liga, mas também não com qualidade. Exatamente. Tanto a PRP como o Pileva não tem nenhum. Nada mostrou alguns, inclusive mostrou um malefício, né? Talvez por conta disso. São algumas pessoas que têm domínio de. Quem já viu uma PRV, quem não conhece sabe, a zona que é. Né? Você olha para o ventilador, dá vontade de chorar. E às vezes a gente tem que olhar para o paciente também, né? A gente fala, não, a PRV é assim mesmo. Aí você olha para o paciente está pior do que as curvas do ventilador. Aí faz sentido a gente não ter esse cliente em uma PRV. Horrível. Vai muito. Achei bem legal, sabe? Eu achei interessante que ali é uma escala de sedação. Então, assim, tem reduzir o sedativo. Isso é interessante, assim, o disparo reverso é uma sincronia super recente, né? A descrição foi de 2013. Eu devia ser associações, né? Os pacientes mais sedados estão lutando para disparo, mas por que tá vindo? Falam que pode ser um reflexo primitivo, que como o normal, nosso corpo está acostumado a receber o ar de uma maneira negativa, e quando se coloca isso, a pressão positiva, estendendo os alvéolos, talvez isso gere um reflexo e tal. Mas, além de reduzir o uso de sedativo, como vocês fazem? Tem um paciente lá que está fazendo disparo reverso. E você não pode baixar a sedação. E você não quer bloquear o doente. E acha que não precisa aumentar a sedação. Porque às vezes acontece isso. O teu paciente é neurocrítico, você dá uma PIB alta, não está o momento ainda de você baixar a sedação. Quando eu tive diante do caso parecido, mas ele não está fazendo essa expulsão reversa. Ele está fazendo o disparo, só proteger meus pulmões. Não quero continuar. Utilidade. Aumentar, deixar inacessível o ventilador, também estourar. Então, uma coisa é essa, né? Eu mudo a sensibilidade para que ele não dispare, vai ficar lá o meu diafragma funcionando, ele não vai disparar. Aí eu aumento o modo controlado, estrito, né? Não, estrito controlado. Você pode, não sei se funciona, pensando nesse reflexo como fluidificamento, você diminuir a quantidade de volume entrando, talvez você possa diminuir a quantidade dessa sintonia. Aí você faz ao contrário. Você pode aumentar e aumentar o volume corrente. Porque o reflexo acontece quando você tem um hiperestiramento.
E aí ele inibe o drive. Se aumentar o volume, eu não vou estar estirando mais. Então, daí você inibe o drive. Isso. Não é que estipula. Ah, tá. Ele é um reflexo inibitório. Então, você estende, isso acontece principalmente em neonato. Não acontece todo mundo, mas às vezes tem algumas proteínas que respondem bem a isso. Então, é uma possibilidade, se eu tenho um pouco de volume a fazer, ou aumentar a PIB, tem espaço para aumentar a PIB, eu posso tentar fazer isso. Né? E a outra possibilidade é reduzir a frequência respiratória para ver se, eventualmente, o paciente ele tem drive e uma frequência respiratória um pouco mais baixa. E aí ele fica em modo espontâneo, e o modo espontâneo é impossível de fazer. Trigger reverso. O trigger reverso, justamente, o normal é a gente disparar o ventilador. O trigger reverso é o ventilador disparando. Então, às vezes, só reduzir a frequência respiratória. E aí, nesse sentido, se o paciente tiver um opioide, por exemplo, talvez seja bom a gente tirar o opioide. A gente não pode tirar toda a sedação, a gente tira o opioide e que, eventualmente, pode reduzir a frequência respiratória do drive. Talvez é uma possibilidade que a gente não quiser bloquear ou tiver outros motivos para bloquear. Por que isso eu fiz? Foi rodar para o não. Você pensa que são vai cair um tiro? Não, é muito, foi muito bom. Assim. Na pandemia a gente viu muito a sincronia, né? Então, agora que vocês continuam vendo também, mas talvez em menos quantidade, a gente vai escutar o sentido. Parabéns, muito bom. Então, faz todo sentido, assim, porque vai cair na questão, vai ter uma estação de ventilação mecânica e vai ter a sincronia. Então, assim, é certo. Vai ficar aí. Inclusive foi pela curva PV. Essa aqui. O nosso ano caiu curva PV para ver qual a sincronia do paciente estava. Era algum que eu não vi? Não, né? Parabéns, Pedro. Tudo bom?